Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vou mostrar aqui estratégias para estudar para o concurso de Embu Guaçu e também mostrar as minhas apostilas para o cargo tanto de professor interdisciplinar quanto para os cargos de professor de educação infantil. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos você sempre ser notificado. Além disso, vai ficar no primeiro comentário desse vídeo, comentário fixo, o grupo do WhatsApp para compras das apostilas de Embu Guaçu. Eu já vou mostrar as apostilas aqui para vocês, mas já vou adiantando. Cada apostila, o valor será R$20, igual as outras que eu já fiz de Arujá, Suzano, para São Paulo, enfim. Pagamento Pix ou depósito bancário. Caso você adquirir as duas apostilas, tem desconto, as duas ficam por R$30, tá? Mas, antes de vocês verem a possibilidade de comprar as duas, eu já vou explicar, voltando lá no edital, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que eu fiz analisando o edital de Embu Guaçu, tá? Que tem vários cargos, não só para professor, mas de ensino fundamental, ensino médio, enfim. Aqui eu trato só dos cargos de professor. Aqui, vocês têm que prestar atenção nos períodos, que aqui nessa coluna tem o Y/X, a gente não sabe ainda se é de manhã ou à tarde, mas a gente sabe que serão períodos diferentes ou iguais. Então, por exemplo, o professor interdisciplinar, que é o professor que dá aula do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, está no período UY. O professor de desenvolvimento infantil também é no período UY, então você não pode escrever os dois cargos, é um ou outro. Mas, por exemplo, se você quer fazer o professor de educação infantil, que é para dar aula na pré-escola, daí você consegue fazer a inscrição e fazer as duas provas no mesmo dia, que é período X, certo? Então, vocês têm que prestar bastante atenção na hora da inscrição. Falei lá no vídeo da análise do edital, certo? E também no comentário fixo desse vídeo, primeiro comentário, além do grupo de Embu Guaçu, para você tá se preparando para o concurso de Taboão da Serra ou para a Prefeitura de São Paulo para o cargo de PEIF, vou deixar também no comentário o grupo do WhatsApp para cada um para a compra dos materiais, certo? O grupo de Embu Guaçu é somente para a compra das apostilas, tá? Mas eu vou deixar ali aberto, se vocês quiserem trocar ideias, se ajudarem, beleza. Mas como eu já estou envolvida em vários grupos da Prefeitura de São Paulo, de Taboão da Serra, não dá para me ficar dando atenção toda hora. Você falar que eu tive problema em Taboão da Serra, pessoal colocando propaganda, vendendo cursinho, colocando vídeo de outros YouTube, concorrente, enfim, eu já tive um monte de problema no grupo de Taboão da Serra. Então, meio que me desanimei e tá fazendo grupos de estudo, sinceramente. Então, esse grupo vai ficar aberto, vocês troquem ideias e quem quiser adquirir a apostila, vocês me chamem, eu atendo no particular, tá bom? Como eu falei no vídeo lá do edital, para esse concurso de Embu Guaçu da banca Nosso Rumo, vocês precisam ter estratégia. Ano passado ela já fez na cidade de Porto Feliz, já fez de Itanhaém, esse ano fez de Suzano, fez de Arujá e agora vai fazer de Embu Guaçu. Também em 2017 foi a banca que fez o último concurso de diretor para o estado de São Paulo, então não é uma banca tão desconhecida assim, e a cada vez mais ela está pegando mais prefeituras, concursos para fazer, principalmente de professor. Corre até um risco, né? Já pensou de ser a banca da Prefeitura de São Paulo, do jeito que as coisas estão na Prefeitura de São Paulo, vai que, né? Então, precisa ter visão para fazer a prova da Nosso Rumo, porque apesar de já ser uma bibliografia temática, como eu falei lá no vídeo da análise do edital, os temas ali são temas genéricos que sempre caem em concurso, que a gente vê na faculdade de pedagogia. Eu estou aqui tratando dos cargos de professor pedagogo, tá? Então, se você ver bem, não é tão difícil assim. Além que a Nosso Rumo, analisando as provas de Suzano, Arujá e de outros municípios que eu falei, ela não altera os temas que ela cobra. Ela sempre repete os temas.
ela não tem uma variedade em suas provas. Então, se você pegar o esquema do Nosso Rumo, você vai ver que ela é uma banca muito repetitiva, ela não tem um repertório. As questões são curtas, não tem tanta interpretação, é mais letra da lei ou a letra da teoria, não é algo, por exemplo, interpretativo como na VUNESP. Então, se você for ver bem, a banca Nosso Rumo era até que fácil para fazer prova. Porém, você tem que tomar cuidado com ela. Por exemplo, a Arujá teve problema aí. Vou ver semana que vem eu falo sobre a situação de Arujá, né? Saiu o gabarito definitivo, teve sete questões anuladas. Então, é uma banca, assim, bem bagunçada. E Suzano já não teve muito problemas. Então, é loteria, né? Uma prefeitura ela vai bem, outra ela não vai. E assim, o Nosso Rumo vai seguindo, né? Daí eu fiz um edital verticalizado para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer para vocês e também para esquematizar a organização de estudos de vocês. Esse edital verticalizado vai ficar na descrição do vídeo para download, é gratuito, tá bom? E eu também vou colocar lá no grupo de Imbu. Eu fiz para os 2 cargos, lembrando que o cargo de professor de desenvolvimento infantil e professor de educação infantil é a mesma bibliografia dos conhecimentos específicos, é igual, tá? Por isso que a apostila é para os 2 cargos, porque a bibliografia, tanto professor de desenvolvimento infantil para trabalhar na creche, tanto professor de educação infantil para trabalhar no pré, a bibliografia é igual, parte específica e legislação. E essas minhas 2 apostilas é apenas a parte específica e legislação. Porque não é minha especialidade, português e matemática, embora eu até me saia bem nos concursos, mas não é minha especialidade e eu teria que analisar mais a fundo como é o português e matemática e informática do Nosso Rumo, então eu preferi não fazer, fiz apenas a parte específica. E também lembrando, que até coloquei no edital fiscalizado, os conhecimentos específicos e legislação. Esse conhecimento específico que eles colocaram aqui abrangendo a legislação e os autores, né? São 10 questões na sua prova, então é 1/3 da sua prova. Além que é o primeiro critério de desempate do concurso. Então, um concurso de professor é sempre vantagem você ir muito, muito bem em conhecimentos específicos. Aí, só lembrando, né? Vai ter também 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e 5 questões de informática. Então, a primeira visão que você tem que ter nos seus estudos é nos conhecimentos específicos e legislação. Não é o que você não vai estudar língua portuguesa, matemática e informática, mas os conhecimentos específicos, por ser 10 questões e ser o primeiro critério de desempate, é o que você tem que dar mais prioridade. Depois você tem que dar prioridade em quê? Língua portuguesa. E por último, matemática e noções de informática. E em Bugaçu não vai ter redação. E é de praxe, as provas da Nosso Rumo não cai redação, tá? Aqui no edital verticalizado, eu coloquei o que está na bibliografia, porém na vertical, não na horizontal, tudo juntinho. E eu coloquei até esses quadradinhos aqui, que é para você ticar. Por exemplo, estudei visão histórica da educação infantil. Tica aqui, você pode imprimir. Referencial curricular, estudei, você faz um xizinho e assim por diante, para você saber o que você já estudou. Daí eu vou começar aqui pelos cargos de professor de educação infantil, né? Professor de educação, desenvolvimento infantil e professor de educação infantil, os conhecimentos específicos. Aqui tá todos da bibliografia, tá? Mas por que tem alguns aqui em amarelo, professora Jéssica? Esses aqui que estão amarelos, eu até coloquei aqui, o que está em amarelo são os temas recorrentes da banca Nosso Rumo, então o que sempre cai nas provas. Por exemplo, no cargo de professor de educação infantil, sempre cai nas provas, o referencial curricular nacional, que inclusive não é que não se usa mais, ele não é obrigatório, mas você ainda pode usar ele. Mas como a BNCC ela é obrigatória, a gente acaba usando a BNCC e esquecendo o referencial. Mas a banca Nosso Rumo e Bugaçu decidiram cobrar o referencial curricular. E quando tem, sempre cai, tá? Na prova da Nosso Rumo. Também o tema que eles adoram, concepção de educação infantil, de infância da criança, imaginário infantil. Aqui é uma sugestão, tá? Porque como eles não indicam os autores, né, no infantil,
ao contrário do interdisciplinar, né, o fundamental. Então eu coloquei uma sugestão aqui do tema, como se for imaginário infantil, eu coloquei o Vygotsky, que é o que está na apostila, que é o livro A Brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. É outro tema que eles gostam, desenvolvimento infantil, físico, afetivo, cognitivo, social. E quem eles adoram cobrar em relação a isso é o Henri Lallon. Eu coloquei o livro dele, Uma Concepção Dialética do Desenvolvimento Infantil. São sugestões, e mesmo que não caia esse livro específico desse autor, como eu sempre falo aqui no canal, os livros dos autores, eles sempre se repetem, muda uma coisa ou outra na temática, mas a ideia central, o pensamento do autor em seus livros não mudam, tá? E essa visão que vocês têm que pegar. Outro tema que eles gostam de cobrar é pensamento, linguagem, leitura, escrita e letramento, daqui entre Emília Ferreiro. Quando eu falo pensamento, linguagem, é na pré-escola, tá? Não é uma questão de alfabetizar, mas mostrar o mundo letrado da criança, né? Também gosto de cobrar muito brincar o brinquedo. Eu coloquei como sugestão o documento do MEC, brinquedos e brincadeiras de creche, construção das diferentes linguagens para as crianças, que é também do referencial, que é o volume 3, jogo, a criança e educação infantil, concepções, projeto pedagógico, avaliação, PNCC também eles gostam de cobrar. Então tudo que isso aqui está amarelo é o que sempre cai nas provas. Não é que você não vai estudar tudo que está aqui. Por que você não fez uma apostila só com esse tema então que está amarelo? Não, porque a gente não pode negligenciar a bibliografia. Mas a gente vai dar uma prioridade nesses aqui que eu tô falando, que vocês podem até pegar as provas do nosso rumo e ver, tá? E vocês vão ver, vão concordar comigo sempre com esses temas. Então você foca primeiro neles e depois, se sobrar tempo, você vai estudando os outros temas da bibliografia. Não negligencie a bibliografia. Vai que lá na frente, a nosso rumo, ela mude a estratégia dela, né? A gente não sabe, né? Tudo pode acontecer. Então aqui, essa parte aqui do específico da educação infantil. Daí aqui tem a parte específica do interdisciplinar. Daí o interdisciplinar, eles sugeriram alguns autores e eu encaixei alguns autores com os temas que estavam lá soltos na bibliografia. Então, por exemplo, eles colocaram o tema só construtivismo. A gente liga a Piaget. Sempre cai uma questão do Piaget. Capacidade linguística de alfabetização, coloquei Vygotsky, alfabetização e letramento fundamental, Emília Ferreira, psicogênese, Ana Teberoski, tendências educacionais, a Mizukami, sempre cai uma questão da Maria da Graça Nicolette Mizukami na nosso rumo, eles adoram essa autora. Outra autora que eles gostam muito a Esther Gross, eu casei com o tema pressuposto de aprendizagem de ensino e alfabetização. Outra aqui que eles adoram, Paulo Freire, daí eu casei com o tema construção do pensamento, papel do educador, sociedade, autoridade, autonomia. Também eles adoram cobrar a Mabrovich, né, Fanny Mabrovich, aqui eu coloquei ligado ao tema de histórias infantis na sala de aula, né, da literatura infantil. Outro tema que eles gostam de cobrar, sempre cai 2 ou até 3 questões, as principais teorias pedagógicas. Eu coloquei o resumo principal do que é a teoria pedagógica tradicional, tecnicista, progressiva, construtivista e socio-interacionista. Eles também gostam de cobrar muito projeto pedagógico, alguma questão ali de matemática, nos anos iniciais. Também eles gostam de cobrar interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, didática, currículo, gestão democrática. Quando sempre cobra caderno do MEC, eles também gostam de cobrar, que tem alguns cadernos do fundamental que estão cobrando currículo e desenvolvimento humano, currículo e avaliação, conhecimento e cultura, e também, pelo menos uma questão ali, eles também gostam de cobrar da BNCC, tá? Que aqui eu coloquei um resumo das páginas que eles estão pedindo, das 57 a 459. Se eu colocasse essas páginas todas, ia dar apostila de 1000 páginas, né? E a legislação, ela é igual para todos os cargos, seja fundamental, seja o infantil ou até mesmo os cargos de professor especialista. Daí, das leis, o que eles mais gostam de cobrar é a Lei Brasileira de Inclusão, sempre cai uma questão, Constituição Federal,
Eles também gostam de cobrar DCN da Educação Especial de 2001. Eles gostam de cobrar LDB, ECA. Sempre cai uma ou até duas questões do Plano Nacional de Educação. E sempre quando tem alguma lei do município, eles sempre cobram pelo menos uma. No caso aqui de Imbu, só tem uma lei que está cobrando, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos. E eles também cobram sempre uma questão de primeiros socorros, que também está na apostila, tá? E aqui no final do edital fiscalizado eu coloquei informática, tá? Língua portuguesa e matemática para vocês se organizarem indicando que vocês forem estudar, certo? Agora eu vou aqui mostrar para vocês a apostila, começando pela educação infantil, tá? Aqui ficou a capa. Tem sumário, tudo certinho, com numeração. Daí, por exemplo, vou mostrar aqui, criança, educação, infantil, história, concepção, teoria de aprendizagem. Clicou aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, já apareceu, ó. Alguns temas tem questões, tá? Deixa eu voltar lá no sumário para mostrar. Acho que nesse aqui tem questões no final. Alguns tem mapas mentais, tem questões, não são todos os temas, em alguns, tá? Aqui também tem a parte de legislação. Lembrando que, por exemplo, o ECA, como não fala qual artigo que vai cair, eu coloquei a parte dos principais artigos que sempre caem em concurso, não coloquei todo o ECA, não coloquei toda a LDB, só o que cabe ao cargo de PEB1, vamos dizer assim, né, que é o pedagogo, né, que dá aula dele lá da creche até o 5º ano. Então, por exemplo, eu não vou colocar o que cabe eu colocar EJA, eu vou colocar ensino médio, entendeu? Ensino profissionalizante, você não precisa estar estudando isso. Coloquei aqui a legislação de Imbu-Guaçu, coloquei ela na íntegra, tá? Mas quando tem legislação sempre cai, proibições, prazos, o ingresso público, sempre cai esses temas, tá? Então você também não precisa ler todo o Estatuto do Funcionário, tá? Também mostrando aqui para vocês que no final tem 2 simulados no nosso rumo, que é o mesmo simulado que eu fiz aqui no canal. Tem os vídeos aqui, tem o simulado 1 e 2 do nosso rumo, com gabarito, tudo certinho. Também aqui no final tem a parte dos primeiros socorros, bem completinho, o que tem que fazer, sintomas. A nossa rumo gosta de cobrar muito os sintomas de primeiros socorros. E no final da apostila tem algumas provas do nosso rumo. Eu coloquei aqui a prova de adjunto e PEB1 de Suzano e a prova de professor de educação infantil de Arujá, que são as provas mais recentes do nosso rumo. Um gabarito, tudo certinho, tá? E aqui tá do fundamental. Só lembrando aqui, ó, o de educação infantil ficou com 374 páginas e de professor interdisciplinar ficou com 408 páginas. Por quê? Porque o professor de interdisciplinar na bibliografia tá cobrando mais temas, né? Daí eu coloquei tudo que tá na bibliografia, o que cabe a parte específica e legislação, tá bom? Tá faltando. Nessa parte aqui não tá faltando nada, o que não vai ter mesmo é português, matemática e informática, tá bom? Aí tem todos os temas aqui, alguns tem questões também no final de cada resumo, alguns tem mapas mentais, também tem a parte de primeiros socorros, tem o simulado final do nosso rumo, tem as questões também, as provas, aliás, do nosso rumo no final, igual na educação infantil. Aqui com numeração, sumário, tudo certinho, tá? Daí é isso, daí cada uma vai custar R$20. Se caso vocês quiserem adquirir as duas, eu faço um desconto, fica por 30, beleza? Que vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o link do grupo do WhatsApp para compra das apostilas. E as apostilas são em PDF, eu mando por e-mail ou WhatsApp, você escolhe, certo? E também vai ficar na descrição desse vídeo o link para download gratuito do edital verticalizado também em PDF. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!